Olá, mais um Na Casa do Povo no Ar, o podcast da Câmara Municipal de Campinas, que toda semana traz aqui um vereador ou vereadora para falar da atuação parlamentar, a sua vida política, como iniciou todo esse processo. Só que o vereador Wagner Romão, que é o convidado de hoje, já participou de outras edições, inclusive falando como entrou na política e tudo mais, e hoje ele vai falar da sua atuação parlamentar aqui no Legislativo de Campinas. Mas antes, como é de praxe, eu vou fazer a minha audiodescrição e na sequência o vereador também. O meu nome é Mirna Abreu, eu tenho a pele negra clara, tenho os cabelos cacheados com mechas loiras, um pouco acima dos ombros, olhos castanhos. Hoje eu estou vestida com uma roupa de corino verde, uma saia, uma blusa verde e ao meu fundo nós temos aqui o estúdio do Na Casa do Povo, todo em preto, um televisor à minha esquerda em azul e branco escrito Na Casa do Povo, que é o título aí do nosso podcast. Wagner, seja bem-vindo novamente e já o convido a fazer a sua audiodescrição. Obrigado, Mirna. Eu sou Wagner Romão, sou um homem branco, cabelos curtos, castanho claro, estou vestindo uma camisa roxa e uma calça preta e estou aqui também ao lado do painel que, além do Na Casa do Povo, tem a imagem da Câmara, né? Aquela imagem do plenário visto de fora, que é tão bonita aqui na nossa casa. É verdade. Agora a gente vem falar, a gente já conversou aqui como você entrou na política, e eu não me canso de falar, gente, eu perdi um entrevistado. Ganhamos um vereador, mas eu perdi um entrevistado. Você sempre participava com a gente aqui, ainda mais esse ano é ano eleitoral, lembra que você fazia análise do voto, fazia tudo, né? Uhum. Teve que deixar isso um pouco de lado. E como tem sido, então, essa rotina de estar aqui, e ainda mais com alguns temas bem importantes para a sociedade que você tem trazido cada vez mais aqui na Câmara, que vai desde a questão da saúde, com a questão dos neurodivergentes, até a questão de meio ambiente também, passando por outras vertentes, Wagner. Olha, Mirna, eu tô assim, muito gostando demais de ser vereador, né? Porque mesmo pela minha trajetória como professor na universidade, a gente, quem é professor e pesquisador é sempre muito curioso, né? Quer saber como as coisas funcionam, como as coisas acontecem, aquilo que está para além da legislação, aquilo que está no dia a dia das pessoas, aquilo que os servidores públicos, no caso, quando a gente está pensando em políticas públicas, né? Aquilo que eles fazem para além daquilo que são as normas, as regras, né? E estar como vereador, me dá muito essa possibilidade de conhecer, assim, não vou dizer profundamente, porque os pesquisadores também podem fazer isso, mas a partir desse olhar, né, a partir desse ponto de vista do vereador, que é muito demandado pela população, né, e ao mesmo tempo tem um papel de fiscalização que se articula muito a essa necessidade de olhar para o que está acontecendo em termos de políticas públicas na cidade, bem na prática, né? O que está acontecendo no centro de saúde, o que está acontecendo nas escolas, como é que a gente dá conta de pensar a questão ambiental numa cidade tão extensa como Campinas, né, muito populosa e que tem tantos problemas ambientais. A questão do transporte é uma outra questão também que está pegando demais no nosso dia a dia. Ainda mais nesse ano. Tivemos aí a licitação. Exato, e um processo que não se resolve, né? É incrível isso. Parte por problemas nas nossas autoridades do Executivo, em parte pela própria dificuldade do que é o sistema de transporte público no Brasil, né? Então, para mim, está sendo uma grande aventura, né, ser vereador, mas eu sei que não pode ser só isso, né? Ela tem uma responsabilidade, as pessoas acreditaram na nossa proposta, acreditaram na minha trajetória como uma pessoa da política, ao mesmo tempo um professor, e isso é o que marca, assim. Eu acho que o peso também de ser um parlamentar, de novo numa cidade tão importante quanto Campinas, né? Mas ser um dos 33 vereadores é um peso importante que a gente tem que trazer com muita responsabilidade para a nossa atuação. Uma das metodologias que você aplicou no seu trabalho, que pode ser vista por quem te acompanha, a gente aqui na Câmara acompanha, é o uso da emenda impositiva, que é uma ferramenta parlamentar, por meio de uma participação popular que antecede
aquela sua indicação da Isso. emenda. Por que Uhum. que você adotou esse modelo? Como tem sido fazer desta forma? Uhum. Eu acho que, em primeiro lugar, por uma questão de coerência. Eu sou um pesquisador desse campo, minha tese de doutorado foi sobre orçamento participativo, um estudo crítico, inclusive, sobre algumas experiências. Eu entendo que a emenda impositiva, eu gosto de falar isso, né? Os outros meus colegas que me perdoem, mas eu sou o único vereador que sou contra as emendas impositivas, acho que isso é um mal para o legislativo, isso começa na Câmara Federal, vem para os legislativos estaduais e para o município também. Mas não é uma forma de governo não dizer não àquela prioridade que vocês apresentam? Sim, acho que esse é um ponto a ser discutido, né? Tá. Porque ela aparece justamente numa situação em que os parlamentares faziam as emendas e o executivo dificultava muito essas emendas, né? A realização dessas emendas. Mas claro que isso fazia parte também de uma política, da constituição de uma base de governo, né? Talvez não fosse o melhor dos modos, mas o que a gente passou a ter foi praticamente uma total jurisdição, né? Uma total discricionariedade, ou seja, aquela decisão tomada pelo vereador que tem que ser obrigatoriamente cumprida pelo executivo. E aí eu acho também que é um excesso, né? Entendi. Porque o máximo que o executivo pode fazer é dizer assim: a tua emenda é inexequível por critérios técnicos, ou seja, eu não vou fazer a tua emenda porque algo técnico me impede de fazer Mas isso. tem que justificar o que é isso. Mas tem que justificar, Tá, exatamente. porque senão entra na lei de responsabilidade fiscal, não é isso? Entra na lei de responsabilidade fiscal, entra contra a lei das emendas impositivas. Tá. Então, assim, se é uma lei, tem que ser cumprida. O que a gente pretendeu fazer? Fazer disso uma experiência de educação política, de mobilização social e de transparência, que eu acho que são os principais elementos que estão faltando nesse debate, porque é como se os vereadores entendessem esse dinheiro como um dinheiro deles, e não pode ser assim, né? É um dinheiro do povo. A gente está num momento em que a ideia do orçamento participativo, que foi muito forte há uns 20 anos atrás, ficou muito esquecida, né? Inclusive até por alguns governos do próprio Partido dos Trabalhadores, que é o meu partido. Sim. Né? Então a gente tenta retomar essa ideia, a gente recebe propostas, seja das secretarias, da própria prefeitura, seja de entidades da sociedade civil. A gente verifica se essas propostas são minimamente condizentes com o que tem que ter em termos de respeito ao dinheiro público, documentação dessas entidades, né, quando são feitas por entidades, e a gente passa essas propostas para o nosso site e aí para uma votação popular. Então, no ano passado, a gente teve 67 propostas, 58 delas passaram para essa fase da votação popular, e o nosso acordo no edital, né, era de que na saúde de um lado e nos outros temas de outro lado, né, porque tem que ser metade para a saúde, metade para outras temáticas, a gente se comprometeu em que os 5 primeiros colocados na votação popular, tanto na saúde como nas outras áreas, seriam contemplados integralmente nas emendas. Você né? fez essa votação popular como rede social? Pelo nosso site, com o cadastro do eleitor, eleitora, cidadão de Campinas, né? Tá. Verificando o CPF, verificando o CEP da residência. Né? Fizemos um trabalho muito criterioso para manter a integridade do nosso processo. A gente teve 13.550 votos. Muita gente. Foi muita gente. Né? Eu me elegi com 5.088, então a gente conseguiu, superou muito as minhas expectativas, as nossas expectativas. Né? O gabinete se envolveu muito nesse processo. Eu acho que, inclusive, eu acompanhei algumas organizações da sociedade civil que pediam para as pessoas votarem naquele projeto para que elas fossem contempladas. Porque a ideia de mobilização popular. Entendi. Né? As pessoas, assim, o dinheiro é público, mas você precisa ter, primeiro, legitimidade na tua comunidade para ter o direito a obter esse recurso. Né? Não pode ser qualquer organização da sociedade civil. Tem que ser uma que seja chancelada pelo voto. Essa é a ideia da coisa. Né? Sim. Então foi uma baita experiência. A gente recebia projetos de até R$300 mil. Né? Nesse ano nós mantivemos a ideia. Alteramos de um voto só que as pessoas dariam, né? Um voto para a saúde, um voto para outras áreas, para 2 votos para a saúde e 2 votos para outras áreas. Por quê? Porque a gente recebeu muito retorno dizendo assim, poxa,
eu fui para o teu site a pedido de uma determinada entidade, de um determinado projeto. A hora que eu cheguei lá, eu vi outros tantos tão legais que eu queria votar também. Que eu conheço o outro também. Não é? E aí a gente falou, não, então vamos fazer o seguinte, você pode vir por uma entidade, você vai ter ali o voto mais fechado num determinado projeto, mas a gente dá oportunidade também para que outros projetos interessantes possam também ser contemplados nessa votação. Né? Então, assim, a gente fortalece a qualidade e o impacto dos projetos também. E o resultado desse trabalho, até porque quando a gente fala das emendas impositivas, como você mesmo mencionou, vereador, 50% é para a saúde, desses 50%, 60% é para a saúde pública. Isso. E os outros dividido entre as diversas secretarias. Uhum. No seu caso, como foi feita a participação pública desses outros 50%? Qual a pasta que mais teve indicação? Olha, a gente teve, dos 5 primeiros mais votados nas outras temáticas, a gente teve 2 projetos de educação ambiental que foram para a Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. A gente teve um projeto relacionado à política de mulheres, né? Sim. Um projeto que visa dar orientação para mulheres pretas na periferia sobre violência sexual, sobre violência doméstica, sobre empreendedorismo. Né? Projeto muito interessante, uma espécie de volante, né, para passar pelos bairros. A Cozinha Solidária do São Marcos, né, que vem pela Secretaria de Desenvolvimento Social. E tem um trabalho bem importante. É um trabalho super importante, um veículo, né, para essa comunidade. E tá me faltando um. Tem aqui, olha, Projeto Escola Amiga da Fauna é o de meio ambiente. De meio ambiente. Conexão Hip Hop. Conexão Hip Hop, super legal. Várias posses de hip hop se articularam de vários cantos da cidade e montaram um projeto em que elas vão fazer as suas apresentações e conseguiram recurso, conseguiram se organizar para buscar votos, né? Foi muito legal. Isso vem também vai pela Secretaria de Desenvolvimento Social. A Casa Preta Móvel, que o senhor já mencionou. O veículo da Cozinha Solidária e também aqui Educação Ambiental pelo Direito à Cidade. Lá no Campo Grande. Olha. Toda aquela região da APA do Campo Grande, que é uma área que está sendo muito invadida, inclusive. Né? Sim. Ali tem todo um trabalho da PROESP, que é uma entidade também, Sociedade Protetora das Espécies aqui de Campinas, uma entidade antiga de proteção ambiental, que bolou um projeto no diálogo com as escolas, então de formação de professores, formação dos estudantes. São 5 projetos muito legais. E nós tivemos outros com os recursos remanescentes, que aí nós fomos apoiando, mas aí não destinando a totalidade do que o projeto tinha proposto. Né? E aí eu vou destacar, por exemplo, a outra Cozinha Solidária do Prodica, lá da Cidade Cinja, lá que recebeu recursos. No Campo Belo. No Campo Belo. Nós fizemos, inclusive, programa lá. Então, muito pois é, lá é um trabalho que eu acompanho há muitos anos, né? Então, eles receberam Cooperativa do Bassoli, de catadoras de materiais recicláveis. Inclusive, nossa reportagem foi finalista do Prêmio FEAC, justamente falando sobre essa cooperativa. Então, estamos afinados aí. Olha. Que é lá na região do Bassoli, super periférica. Né? Então, aí a gente optou por projetos que, né, na sua maioria, por projetos que tinham esse impacto social e no território com muita força. Né? Agora, na saúde, hoje, inclusive, você às vezes usa, inclusive, a tribuna, pontuando algumas coisas que você tem visto em suas visitas, digamos assim. Porque, gente, além de fazer projetos de lei, cabe aos vereadores também fiscalizar, né, o atendimento e como está sendo executado o orçamento, além de o serviço prestado pelos órgãos públicos municipais. E o senhor tem ido bastante aos centros de saúde. Esse é um projeto do nosso mandato. A gente quer visitar os 69 centros de saúde da cidade, além das UPAs, dos CAPs, né? Aí eu quero, assim, pelo menos terminando 2027, eu quero já ter visitado todos. Já visitou quantos? Eu já visitei 17. Bastante. Né? Hoje fui no CS da Vila Padre Anchieta, vou falar na tribuna mais tarde, né? Assim, é uma forma, Mina, de conhecer a cidade de uma maneira muito especial, porque a gente visita essa que é a principal, né, entre a saúde e a educação, acho que estão ali entre as duas principais políticas públicas de chegada na população, né? E o centro de saúde, ele
são 69, eu converso sempre com as equipes dos agentes comunitários de saúde, né, os agentes do Programa Saúde da Família, que têm uma visão extremamente privilegiada do território, dos seus problemas, não só com relação à saúde, mas com relação a violências, a questões sociais, a conflitos que podem acontecer no território, a identificar um córrego que não está limpo, a identificar um lugar que deveria ter um ecoponto. Se conhecem demais, né? Então tenho aprendido muito com eles. O que a gente vê? A gente vê que a capacidade de entrega da saúde ela continua aquém, muito aquém daquilo que é o necessário. As equipes do Saúde da Família, elas atendem, em média, metade daquilo que poderiam atender. Elas são compostas por metade dos profissionais que deveriam, né? A gente faz um cálculo aí, obedecendo os organismos internacionais, de cerca de 3 mil pessoas por equipe, que é composta por médico, enfermeiro, pelo menos 3 ou 4 técnicos de enfermagem, 3 ou 4 agentes comunitários. Poderia ter mais uma equipe multiprofissional. Em alguns CSs, né, alguns centros de saúde eu consigo encontrar, em outros não, são equipes que estão muito defasadas. Ou né? seja, não existe a questão, apesar de no papel parecer que todos os postos de saúde são iguais, existe muita diferença na prática. Existe muita diferença na prática. Existem problemas comuns, eles estão ligados mais a pessoal, mas tem problemas estruturais de centros de saúde, alguns que estão ótimos, né? Eu fui no São Vicente, por exemplo, na semana passada. Ali é um centro de saúde construído há 3 anos. Ele está maravilhoso, né, em termos estruturais. Hoje no Padre Anchieta eu já vi vários problemas. Né? Problema de uma caixa d'água que não sabe quando foi a última vez que foi limpa, está enferrujada por fora, ninguém consegue subir até lá no alto para fazer a limpeza, porque ela está com problemas no próprio acesso. Né? Então, problemas básicos, estruturais, a vigilância sanitária já foi lá reclamar. Né? Então, tem regiões da cidade, por exemplo, de novo, Campo Belo, né? O Fernanda, o próprio CS Campo Belo, que tem uma falta enorme de profissionais, porque a população é praticamente 100% SUS dependente. Né? Sim. Então, é um trabalho que eu tenho feito, toda semana eu visito pelo menos um. Né, pelo menos um centro de saúde. E a gente encontra muita coisa. E aí o que a gente faz? Né? Requerimento de informações, saber o que está acontecendo, indicações, o que a gente entende que a prefeitura tem que fazer urgente, contato com os conselheiros locais, eu gosto sempre de enfatizar isso. Né? O Conselho de Saúde, ele é bem ágil? Ele, assim, aí também varia um pouco. Depende da região também. Depende da região. A gente tem conselhos que têm uma tradição até de muita participação e tem regiões em que a gente precisaria ter uma política de estímulo também. Sim. E o que eu tenho batalhado muito é para que os próprios conselhos locais possam sugerir emendas no nosso processo. Né? Porque eles, mais do que ninguém, sabem o que é necessário e como que a gente pode, às vezes numa pequena obra, resolver um problema grave de um centro de saúde. A gente está, inclusive nesse período, a Câmara está fazendo, até por recomendação do Tribunal de Contas, uma consulta online, uma consulta pública, para que as pessoas possam opinar no orçamento. E essa metodologia de também ouvir a população, mesmo antes do projeto chegar à casa, você já iniciou para 2027 ou você vai esperar primeiro chegar o projeto da lei orgânica? A gente, com relação às nossas emendas impositivas, né, a gente tem estimulado, nós temos o edital aberto, ele vai até o dia 31 de agosto. Então quem também quiser opinar para a emenda impositiva, exatamente, pode entrar em contato com o gabinete. Entra no nosso site, profwagnerromão.com.br/emendas participativas, que a gente gosta de chamar, né? Você vai ter o edital todo lá, todas as regras. A gente acabou de fazer a 2ª oficina de acolhimento, de preparação, né? Então, quem quisesse mandar um projeto, estava com dúvidas, a gente realizou 2 oficinas. Foi legal também, uma experiência boa. Né? Mas é isso, a gente vai ter hoje, né, a gente tem aí quase pouquinho menos de 2 semanas para as pessoas poderem, para os grupos, para as entidades,
Até para o cidadão de CPF, né, sem ligação com nenhuma Tá entidade. acontecendo tal Ele coisa pode no meu mandar. bairro, poderia ter, Isso. e eu quero A apresentar. gente teve, por exemplo, uma proposta de uma microfloresta lá no Guará, né, de um cidadão que ajudou a fazer fez toda uma campanha ali e conectou a sua emenda à Secretaria de Serviços Públicos, que é a responsável pelas microflorestas, né, aqui na cidade, e ele obteve esse benefício. Né? Isso, assim, a equipe acolhe, então, tudo isso. Sim, a gente acolhe, tenta orientar, né? E claro, mas assim, é muito importante que os projetos já venham amarradinhos, né? Porque aí a gente precisa... A nossa influência é zero, né? sobre o projeto que vem para nós. A gente quer, quanto mais qualificar, né, a sociedade civil, qualificar também até a própria... Tem várias secretarias que mandaram propostas para nós, né? Os próprios hospitais ligados aos conveniadas da saúde também. Então, tem sido um processo muito legal. Sim, a gente vai da saúde para a educação, porque também você tem feito visita às escolas municipais, principalmente quando se fala em período integral. Isso. Qual hoje é esse mapeamento que você tem feito e qual é hoje o que você fala, olha, a escola municipal precisa avançar nesse sentido? Isso. Não, sobre educação, eu queria falar 2 eixos que eu acho que são muito importantes, têm pautado as nossas ações. Um deles realmente é o tempo integral. A gente tem feito um trabalho muito sistemático, num diálogo com o Ministério Público, para garantir que as crianças do chamado AG3, que são as crianças que estão ali na faixa entre 3 a 5 anos, em algumas escolas entre 4 e 5 anos, tenham direito ao ensino em tempo integral também nas escolas da administração direta. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, quando a secretária de Educação estabeleceu 5 projetos pilotos, né, nas escolas, nós só tínhamos nas conveniadas a educação em tempo integral nessa faixa etária. Que são as naves-mães, é isso? Que são algumas das naves-mães, outras são as entidades conveniadas mesmo, que têm a sua própria... que tem a sua própria sede. Sim. E recebiam essas crianças apenas nessas escolas. Até as naves-mães não tinham essa possibilidade, né? Então a gente batalhou muito, fizemos um grande trabalho com o Ministério Público para garantir esse direito às crianças. A gente sabe que precisa avançar muito, porque a própria rede tem que se capacitar, a gente tem que ter mais profissionais que possam estar deslocados para essa tarefa, mas é uma situação muito ruim, porque a gente tem no AG1, que são os bebês, né? E no AG2, que são exatamente as crianças que estão aí entre 1,5 e 3 anos, praticamente 100% em tempo integral. E aí chega nos 3, 4 anos, a família fica pensando assim, bom, e aí? Né, como é que eu faço? Eu não tenho tempo integral, a criança entra às 7, tem que sair às 11. Não posso deixar sozinho. Isso. As organizações da sociedade civil recebem no contraturno escolar só a partir dos 6 anos. Exato. Porque antes disso elas não recebem. Exato. E aí? Então, essa é uma das nossas lutas, né? E a outra ação que a gente tem feito bastante aí dialoga com a nossa comissão das neurodivergências. A gente estabeleceu inclusive, uma das nossas estratégias de mandato, de atuação, são as comissões de estudo. Aqui eu verifico que não são muitos parlamentares aqui que atuam com essas comissões de estudo, mas elas possibilitam que a gente, uma vez aprovada a comissão, a gente estabeleça uma agenda de diálogo com a sociedade. Elas duram entre 90 e 180 dias. Até 180 dias. As comissões de estudo prorrogáveis por mais 180. As nossas, a gente teve que prorrogar as 3. A gente fez uma sobre as salas de cinema, que resultou num projeto de lei que nós estamos trabalhando muito para aprovar esse ano. Daqui a pouquinho você conta pra gente. Já falo. A das neurodivergências e a de resíduos sólidos. Inclusive num diálogo forte com as cooperativas, né? Então, a de neurodivergências, o nosso desafio era pensar uma política integral. Porque a criança neurodivergente, a pessoa neurodivergente, ela não é uma pessoa da saúde, ou da educação, ou da geração de trabalho. Ela é integral, ela é de todas as áreas. E ela precisa de uma atenção especial do poder público em todas as áreas, né? A gente precisa pensar a pessoa neurodivergente adulta que acabou de ter o seu próprio diagnóstico e está numa situação complicada no mercado de trabalho, né? Precisa ter ação para isso. Bom,
Mas o que bate mais forte são as escolas. Porque nós estamos tendo cada vez mais crianças com transtorno do espectro autista, com TDAH, com a dislexia, com o TOD, com outros transtornos, né? E claro, a gente tem que pensar enquanto sociedade por que isso está acontecendo, se isso tem a ver com alimentação, se isso tem a ver com o uso do celular indiscriminado, se isso, que é isso, né? Sim. Mas o que nós temos que dar agora é uma resposta. Eu tenho visto um fenômeno, Mena, dos conselhos das escolas formados, em sua maioria, por mães atípicas. Tá? Por quê? Porque são as mães que vão à luta, entendem que têm que ocupar os espaços de decisão, de participação e cobrar das escolas, cobrar da Secretaria Municipal de Educação uma política decente. Que realmente seja inclusiva. Né? Que realmente seja inclusiva. Que a gente possa ter, né, na chamada educação especial, um veio de atenção, mas não só, porque o professor, a professora que está na sala de aula, ela está olhando para a turma toda. Ela não pode simplesmente terceirizar a sua ação para a educação especial. Né? Sim. Ela tem que olhar para a escola toda, a direção tem que olhar para a escola toda, a comunidade tem que olhar para a escola toda. E é um tanto profundo, porque a gente tem que pensar, inclusive, na formação desses educadores. Isso. Será que as universidades, elas se prepararam para formar esse profissional também? Porque ele fala, poxa, quando a gente entra até numa sala pública, eu lido com 30 crianças ao mesmo tempo. Como eu vou ter essa atenção especial? Exato, eu sou professor, eu sei que não é fácil. É aí que entra a política pública. Não é fácil. E nós estamos exatamente num momento de transição, eu vejo assim. Né? Tanto nós não conseguimos dar respostas, né? A escola não consegue dar resposta. O presidente Lula, no final do ano passado, estabeleceu um decreto tenta articular e organizar essa educação realmente inclusiva. Porque não basta colocar lá o cuidador apenas junto com o aluno. Né? A gente não sabe qual profissional, de verdade, a gente ainda não sabe qual profissional vai dar conta dessa tarefa, sabe? Entendi. Desse desafio. Mas eu acho que a gente está avançando. Né? Então a gente debateu muito, a gente já tem um produto de um projeto de lei aí relacionado à saúde, a questão do diagnóstico precoce e a montagem de uma equipe multidisciplinar para olhar para essa criança, porque hoje a realidade da saúde é que nós não temos praticamente neuropediatras na rede, nós não temos, assim, você encontrar um neurologista, um psiquiatra na rede é muito raro. Diagnóstico, por exemplo, para laudar? Para laudar a criança com o transtorno do espectro autista, por exemplo, ou com o TDAH. Né? Hoje tem uma fila grande? Enorme, inacreditável. O que mais a gente ouviu foram mães, né, especialmente pais também, mas especialmente as mães, que têm que entrar no privado, custa caro, para conseguir ter a oportunidade de fazer a investigação e o diagnóstico e depois o laudo para suas crianças. Né? E quando a gente, né, os colegas médicos, né, da saúde que nos orientaram para pensar isso tudo que a gente discutiu, eles percebem que você não precisa necessariamente de um especialista, de um psiquiatra ou de um neuropediatra para identificar se a criança já apresenta algum tipo de transtorno em que você possa iniciar ali uma ação sobre aquela criança. Né? Você tendo uma boa equipe multidisciplinar, com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, com psicólogo, com um bom médico, né? Você pode ter pelo menos essa hipótese diagnóstica, como, né, a legislação comenta, para que a gente possa iniciar o mais rápido possível o tratamento dessa criança. Né? Não digo tratamento, mas assim, trazer dar a essa criança as oportunidades de desenvolvimento que ela necessita. Mas aí, foi a partir desse cenário que então surgiu essa proposta da política municipal de atenção integral à saúde da pessoa neurodivergente em Campinas? Exatamente. E olha só que legal, um dos médicos que nos ajudou demais, né, foi o Dr. Paulo Bonilha, eu gosto de falar o nome dele, porque ele é uma pessoa extremamente sensível, disposta. E a gente tem que dizer, acho que é importante dizer também para a população, não é o parlamentar que da cabeça dele tira, né, baixa ali o Espírito Santo e a gente bola um projeto de lei. Não, tem muita conversa, tem muito diálogo, tem muita consulta aos especialistas,
tem muito tratamento legislativo. A CAC aqui, que é a nossa comissão de apoio, né? Ela nos ajuda muito. Então, mas inclusive lá no Padre Anchieta, o Dr. Paulo atua ali, é um lugar diferenciado, que conseguiu olhar para essa questão a partir da sua equipe multi, né? Mas porque tem ele lá. Sim, tem ele que tem essa sensibilidade, mas... E se for um que não tem um médico... Por isso que a gente quer que a legislação seja aprovada. Que todos tenham essa oportunidade, independente da região da cidade. Né? E como que está o andamento desse projeto, vereador? A gente acabou de protocolar, então ele agora deve ir para a Comissão de Constituição e Legalidade e depois ser distribuído para as outras comissões. Mas é um projeto que a gente quer muito dialogar com o governo, dialogar com o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, para a gente ver aprovado com urgência, né? Porque a gente está vendo que o tempo está passando, às vezes você tem muita legislação pontual sobre as neurodivergências, mas penso que nenhuma delas tenta atacar o problema de uma maneira mais estrutural, como a gente está propondo nesse projeto. Sim, e a gente vai acompanhando aqui na TV Câmara Campinas os desdobramentos e a tramitação desse projeto para informar sempre a você. Wagner, você falou há pouco de uma questão que, inclusive, a comissão de estudos que discutiu as salas de cinema na nossa cidade, que deu origem ao projeto que institui o sistema setorial do audiovisual chamado Cinecamp. Isso. Fala desse resultado da comissão e o que é esse projeto. Acho que, em primeiro lugar, acho que todo mundo percebe, né, aqueles que são campineiros há mais tempo, né, que Campinas perdeu demais, assim como grande parte das grandes metrópoles ou grandes cidades do Brasil, o seu centro, que era povoado por cinemas de rua, né? E isso foi desaparecendo à medida que os shopping centers apareceram, as grandes marcas de exibição cinematográfica foram se consolidando, os oligopólios ali, e aí nos shoppings o cinema custa caro, a pipoca custa caro, o refrigerante custa caro, o estacionamento custa caro, né? E isso limitou muito o acesso das pessoas ao cinema. Hoje você tem também os aplicativos, né, os streamings de cinema, que as pessoas veem em casa, mas sozinhas. Isso, você perde a experiência coletiva, né, de ver um filme junto, de sair comentando junto e tal. E aí a gente foi abordado pela Comissão Técnica do Audiovisual, ligada ao Conselho Municipal de Políticas Culturais. Pessoal maravilhoso que falou: olha, vereador, a gente precisa de um projeto nesse sentido. Falei, vamos fazer uma comissão de estudo para a gente entender o que está acontecendo, né? Fizemos, acho que 8 reuniões, se eu não me engano, e elaboramos esse projeto, que tem como ponto principal, primeiro dizer assim, acho que é importante dizer que Campinas tem uma grande produção audiovisual, né? Uma tradição, inclusive, de produção audiovisual. E o que a gente quer, basicamente? Que a gente possa ter um sistema em que nós vamos ter o MIS, Museu da Imagem e do Som, como grande articulador, que já é, de certo modo, né, a nossa grande referência. Mas ele acaba sendo um pouco nichado. Isso, ele não pode. Isso, ele tem que ser um articulador de uma rede que se amplie para vários equipamentos públicos da cidade que podem receber uma sala de exibição. Eu tive, por exemplo, na escola, na SEI João Hermann, lá no Itajaí. Tem um trabalho fantástico lá, feito pelo Cinema na Escola, que é um programa da Secretaria de Educação. Está completando 10 anos agora o Cinema na Escola. Com o dinheiro do Conta Escola, a direção, os professores da comunidade, reformou uma sala e montou uma sala de exibição dentro da escola. Uma grande interação com a comunidade, né? Então, a gente quer que essas experiências se multipliquem e que a gente tenha, acho que isso é uma coisa importante, uma grande sala pública de referência internacional de cinema no centro da cidade. O nosso sonho era que o Cine Windsor pudesse ser tomar vida novamente. Realocado para ser cinema. Para ser cinema. Né? E agora isso não depende do legislativo, isso depende mais da vontade do próprio executivo em fazer uma desapropriação, ou então fazer uma compra desse espaço. Eu visitei São Carlos, que mantém uma sala pública de cinema, fez ali um contrato, fez uma concessão com uma família que faz exibição de cinemas comerciais e que, ao mesmo tempo, tem
um conjunto de ingressos ali, uma quantidade de ingressos que vai ser disponibilizada para escolas, para mostras, né? Para momentos em que você vai sair do circuito comercial e vai para o circuito, digamos assim, alternativo, né? Ou essas coisas se combinam também, né? Outro dia teve os grandes sucessos do cinema nacional. Não dá para você dizer que tem uma diferença entre o cinema de grande bilheteria e o cinema de arte, né? Acho que até essa distinção ela é estranha. Mas o fato é que lá em São Carlos eles mostraram que é possível você ter um cinema público de rua que fortalece a ideia de requalificação do centro, né, da cidade se reencontrar com o seu centro histórico. Então isso tudo faz parte desse projeto de lei e a gente está muito animado, acho que vamos caminhar para ser aprovado. Vereador, apesar de o senhor ser de um partido de oposição, a gente percebe que você tem um importante diálogo também com alguns setores do governo e, por exemplo, no caso da cultura especificamente, há um posicionamento já da Secretaria de Cultura em relação dessa necessidade que Campinas tem de ter um espaço como esse, uma política como essa. Como que o senhor tem sentido também quando o senhor puxa esse tema, como é recebido nas secretarias? Eu acho que está avançando, a gente dialogou muito com a secretária Alexandra Caprioli nessa comissão de estudos, acho que ela veio pelo menos umas 2 ou 3 oportunidades. A Adriana Barão era uma diretora que estava deslocada para nos acompanhar também. Então, teve uma conexão muito forte. Eu acho que talvez o segredo dessa conexão tenha sido a própria iniciativa do CTAV, da Comissão Técnica do Audiovisual, porque é onde você tem a ponte entre o legislativo, não importa se oposição, base do governo, e o executivo. E ela se dá justamente na participação da sociedade, né, da sociedade civil, dos produtores culturais, das pessoas envolvidas, apaixonadas pelo cinema, né? Quando essas coisas se conectam, é muito difícil que dê errado, né? Porque você tem atores fundamentais trabalhando juntos. Então eu acho que recentemente houve a legislação da Film Commission aqui de Campinas, né, que justamente essa ideia de você facilitar o acesso de produções para o território da cidade, né, isso facilita que Campinas possa ser cada vez mais um espaço de produção cinematográfica, de produção do audiovisual, e eu acho que agora a gente pode avançar. E eu gosto sempre de dizer que isso está muito conectado a essa ideia de retomada do centro da cidade, né? O centro continua lá, o centro continua vivo, tá? Não se trata de... É uma das frentes para essa requalificação de fato. Claro, né? Eu acho que aí eu dou, né, assim, meus aplausos a essa ideia, por exemplo, de usar aquele espaço que era do Judiciário, né, o Palácio da Justiça, para se tornar um palácio da cidade, para ser uma espécie de poupa-tempo municipal ali. Claro, isso é muito importante. O próprio poupa-tempo que existia ali na Francisco Glicério, do governo do estado, deveria voltar, porque aquilo animava a cidade, né? Pelo menos aquela região da cidade. Então eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, tem que trabalhar para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Para a requalificação desses espaços. Quando está fazendo direitinho, ótimo, a gente aplaude, a gente contribui, e quando não está, a gente faz a crítica que tem que ser feita. Muito bem, eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade, Wagner. Obrigado, Nina, parabéns aí pelo programa. Eu que agradeço. Olha aqui, Na Casa do Povo, toda semana fala com vereador ou vereadora. Você pode também ter o contato, além do site onde o vereador já citou aqui, você pode também entrar lá no campinas.sp.leg.br, entra na aba institucional, vereadores, encontra lá o nome do vereador Wagner Romão, tem lá o e-mail, tem a sala em que fica o gabinete aqui na Câmara Municipal e todos os contatos do parlamentar. A gente fica por aqui, até um próximo Na Casa do Povo.